Olá, muito boa noite, 18 horas e 34 minutos desta terça-feira. Hoje, Copete, hoje dia de Todos os Santos. É o Dia Internacional do Homem, seria isso? Santos, Flamengo, Palmeiras. Deixa eu falar o senhor falar no microfone fica melhor ainda. É que eu estou pensando em uma resposta que seja permitida pelo que horário, é o dia né? do homem, o dia de Do Todos homem? os Santos. Aí eu diria que aqui a bancada aqui eu acho que não se enquadra muito bem, né? Você está falando por si, então. Vamos mudar Homem de diz os assunto, outros pela então. sua régua, então. Do Santos. 1º de outubro de 2016. Para mim é novembro, de para mim é 2016. novembro. Eu estou preocupado com o Inter, outubro. amanhã é finados, né? Eu não sei se eu vou no enterro amanhã do nosso Já é o enterro dos ossos? amado Não. Os ossos vai ser lá Colorado. no começo de dezembro. Amado Colorado. Cara, e como é que sente os gremistas por terem assim não vencido o Figueirense? Não fazem tudo para Eu achei que nós ia perder no último gol ali, torcendo para que perdesse. torcendo e aí não vão pro como é, não, G6 só para tentar colocar o Não, Inter. é verdade. Não? É verdade. O time tentou. Tentou ou não tentou, Canizzi? Muito boa noite. Canizzi Weidelman, muito boa noite. Muito boa noite. Tu que gosta de futebol, né? Eu adoro não perde futebol. uma partida de pebolim, né? Eu jogava muito futebol quando eu era jovem. Eu era alambrado. Sim. Não, eu não sou muito aficionado. Futebol, né? Não odeio futebol, mas não sou aficionado. Mas não para olhar um jogo. Não para. Nem seleção brasileira. Eu fui olhar um dia, parar para olhar o jogo, eu vi uma brigaiada lá no Corinthians, no Flamengo. E depois eu vi um Colorado um gremista dando um soco no Colorado. E foi aplaudida ao sair do campo pela torcida toda. Então isso, aí eu já troco de canal. Sabe que isso aí é porque o outro deu um pau no primeiro turno lá, né? Ah, é? Mas Quebrou- vale isso. quebrou o queixo do É outro, futebol, é ilha de galo. Não, é tipo vale tudo. Vale exatamente. tudo. Não, mas eu não tenho nada quem gosta de futebol, sejam felizes, né? Mas eu acho que tem que jogar futebol. Daí pode gostar de futebol. Mas nós, torcedores meros aqui, não leva muito. Márcio Guerra, muito boa noite. Boa noite. Bem contigo? Tudo certo, depois Muitas de 2 piadas. semanas de folga, né? Pois, olha, tu tá com saudades daqui. Foi uma do Estranho te feriado, dizer isso, mas é verdade, tá? Uma do feriado, acho que outra agora, Uma semana audiência passada que foi você uma tinha. reprise, isso aí. Mas Boa você noite tinha a audiência todos. numa oportunidade também, né? Boa noite a todos. E por que boa Feriado noite? só pra ti, né? E por que só boa noite? Não, pra mim é boa tarde, mas É as boa pessoas tarde, insistem na que verdade, depois boa das tarde. 18 Não. horas tem que ser noite. Eu até aconselho, como eu não estou vendo esse programa, eu vou vê-lo amanhã ou qualquer dia desse, então é sempre assim, boa noite, boa tarde, bom dia, no horário que você estiver, você está vendo aquilo que interessa para a cidade de Novo Hamburgo e arredores. Tu já pensou se nós vivêssemos aqui, por exemplo, na Escandinávia, onde lá nós temos sol da meia-noite? As pessoas diriam que... Bom dia. Lasco. Não, mas então eu vou comentar um negócio engraçado. Estranho isso, e dos tempos de Grupo Sinos, Grupo Litoral Sinos, você acordar de manhã e pegar o telefone do lado da cama e dizer assim, boa tarde, amigos da Rádio ABC, do programa tal. Acordava no Japão, pegava o telefone com 11 horas de fuso, de adiantado, né? Eu estava acordando, e eu entrava numa programação vespertina no final da tarde. Aquilo é estranho, você acordar e falar com o Brasil num horário diametralmente oposto. Você está acordando e eles estão encerrando a jornada da tarde. Ô Copete, o MEC adiou o Enem de mais de 191 mil estudantes. Tu tem uma historinha de Enem, é isso? O Enem foi domingo, não foi domingo o Enem? Não, domingo foram as eleições. Enem uma prefeitura do PT? Não, algumas aconteceram, bem menos do que na eleição anterior. Se não me engano, no Brasil de O Pet 600 chegou e engraçado alguma coisa, hoje, cheio de caiu para piadinha. 200 e alguma coisa. Beto Castro, muito boa noite. Boa noite, colegas.
Boa noite, boa tarde, bom dia, então, Copete. Não, você vai se ver em Como diversos a horários. Vale TV ela é vista no mundo inteiro, Claro. como as pessoas enxergam a Vale TV? Cris? valetvplay.com na internet e também no aplicativo do celular, se for Android. Coloca ali no Play Store, Vale TV, e assiste no mundo todo na palma da tua mão. O Copete falou que ele entrava ao vivo na rádio. Hoje as Exato, lá pessoas na- interagem Não, pelo mundo Na inteiro. Austrália são aproximadamente 8 horas e 40 minutos de amanhã, né? E nós temos muitos hamburguenses que residem na Austrália, eles podem estar assistindo o nosso Lá programa é já feriado amanhã. também. Já é feriado então lá. Não saberia lhe informar. Isso, Cara. finado. Lá não tem Não, feriado. feriado não, mas é saberia uma informar. comemoração mundial. Finados né? tem, Mundial. não tem Mas, feriado. realmente, O estranho é, vocês falam isso, mas a experiência minha é de 2 meses atrás, eu comentei com você, eu estava cobrindo lá, fazendo o Salão de Paris, e aí eu ia no quarto lá, a internet gratuita, normalmente não é tão boa, e tá aquele maluco perto da janela para pegar, porque pegava a internet no andar baixo melhor, eu vendo vocês, e você tá num ambiente alienígena totalmente diferente, uma coisa assim, Vale TV, Eu tive uma experiência em semelhante Tramandaí a eu essa. acompanho O Beto motores na TV, acompanho a programação Beto em tava na Tramandaí, Flórida. mas Tramandaí é logo aqui, você no ambiente, não, mas então... ali são 4 horas na O Flórida, Beto estava né? na Flórida e mandando mensagem para nós. Lá, zoando o a gente mundo lá da é Flórida. diferente, o engraçado mundo é porque diferente. Há 2 anos atrás eu estive em Sydney com a minha esposa e no primeiro dia que nós chegamos lá, nós estávamos lá às 2 horas da manhã e na época eram 14 horas em função do fuso horário e mais horário de verão. Nós estávamos deitados um ao lado do outro na cama e nossas barrigas roncavam. Elas queriam almoçar. Exato. E Para era o hora da nosso janta. organismo era 2 horas da manhã. Ah, tá e louco. para o nosso organismo era meio-dia. E as nossas barrigas roncavam. Aí você vai entender aquele fazer o maluco quê, no né? Japão indo para o café da manhã e pegando batata, tomate frito, e comendo. Não, mas eu poderia comer isso em qualquer lugar do mundo. Mas ela No café janta. da manhã. Eu jantava às Isso é um 7 pensamento horas da retrógrado manhã. teu, Hã? Copete. Eu poderia comer em qualquer momento isso, em qualquer Eu- lugar do mundo. Eu tá? tentei ser mais Ô, Carlinhos, solidário. Não, pode em usar. Portugal, nós também temos 7 de setembro. Em Portugal, Boa claro que tem 7 de Claro setembro. que tem, né? Não se comemora, talvez, né? 7 de setembro sempre tem, tudo que é Quase lugar. te peguei, hein? Quase pegou. Tu teve que pensar umas 10 vezes ali. Mas eu, É boa, né? eu vou perguntar pro Márcio aqui agora. Por que todo alemão, tu que mora mais para fora, todo alemão tem mania de fazer um chiqueiro no fundo da casa? Assim? Que Não bar- faço a mínima ideia. Cuidado. Para com criar isso. porco, né? Para criar porco. Mas eu tive Aqui faz um chiqueiro, aquele... exatamente. Mas eu tive o porco, prazer, olha. falando de rasgação de autoelogios aqui, eu estava lá no Projac, no sábado à tarde, fazendo gravações, e era justamente no dia, às 15 horas, no dia da reprise do programa Vale a Pena. E eu, Quem quando- estava assistindo junto contigo, Canisa? Bruna Marquezine. Eu mostrei. Canisa abraçado na Bruna Eu peguei meu Marquezine, celular e entrei no Vale TV Play. assistindo a Vale TV. Exatamente. Daí eu disse, olha, quem é esse aqui? Ah, é você. Aí eu disse, inclusive eu estou lá fazendo o programa e estou aqui. E aí tu já eu falei espinafrou a Bruna. É, A Globo, isso. a Globo ela me não tem perguntou, isso, né? ela me perguntou se no ano que vem, se foi Tem ano passado, vaga, tem vaga na se no estação. ano que vem ela poderia tirar a roupa à noite, depois daquele. Isso. Eu disse, pode, claro. E ela tirou nesse último seriado, né? Ela tirou. Que Eu não foi ao ar sei, ainda, que né? não foi ao ar Só ainda. foi as imagens dela para chamar atenção, É, não é isso? não, acho que sim, já passou, né? Não O sei. seriado está passando. Não sei. faço ideia. Eu E só esse- assisto a Vale TV. E aí, no final de o semana, eu Copete, tive é o prazer também de assistir o Paulinho Micharia, que foi cada vez melhor. Paulinho Contou Micharia. umas piadas boas para ele lá. Eu contei algumas e ele me contou outras. Tu sabe por que, qual é o que tem dentro da geladeira de pobre? Ah. Susto. Geladeira de pobre é que nem condomínio novo, só tem água e luz. Eu gosto dele contando a história do Sagu, né? Sagu, ele É a contou. epopeia do Sagu. essa- Não, e o história Sagu é o seguinte, ele tem umas novas frases do Sagu. O Sagu, aqui é chamado de Sagu. Lá, em Goiás, são chamados de pérolas invólucros ao vinho. Né? Só falta botar o vestidinho de crisma, daí fica mais bonitinho ainda, o Eu Sagu. tenho, sobre essa história do pobre da geladeira, tem um casal de amigos que conta e ri muito dessa história. Eles eram recém-casados e um dia ele chega, o José Carlos, um abraço José e Ete. Eles contam com orgulho essa história.
que um dia ele chega em casa no fim do dia do trabalho e pergunta para a esposa onde é que estão os frios. Ali na geladeira, Zé. Aí ele foi, abriu a geladeira, parou na frente. Tá, mas aonde? Mexe a porta, Zé, tu vai sentir os frios. Não, Beto, e essa voz aí, Beto? Essa voz Daí tu foi no jogo fim de semana? Não fui no jogo, na verdade. Que eu vi de Colorado indo para lá no sábado, Eu sábado à tarde, voltei, né? eu voltei de Porto Alegre, passei em frente ao Beira-Rio, era próximo a 5 horas, né? Aí eu vi o pessoal chegando lá pro jogo. Tinha muita Imagina gente. saindo, né? Se indo foi uma tristeza. Não, o estádio estava imagina lotado, saindo eu lá. vi uma reportagem, estava muito lotado. Todos os 2 estádios, né? Não, o Grêmio foi na O metade. Grêmio foi na metade da semana. ok. É, que o Grêmio foi em Florianópolis, ia ficar estranho, né? Se tivesse lotado, né? Aliás, o É. Grêmio foi metade da semana. Aí uma lá coisa que também. o Paulinho Micharia contou, que ele não tem nome feio no show, no show dele. Mas ele falou assim que a tatuagem, não é? O cara faz tanta tatuagem que parece um cheque devolvido, todo carimbado. E aí ele nunca entendeu, porque o banco ligou para ele e disse que, olha, o senhor passou um cheque sem fundo, tem uma taxa para o senhor pagar. Mas se eu já tirei o cheque que não tinha fundo, como é que eu vou ter dinheiro para pagar uma taxa? né? Então essas coisas que a gente não entende. Alface. O Copete tem mais uma historinha boa do fim de semana, né? Não sei. Não é do fim de semana necessariamente? Pós-urnas, Copete. Cara, Chegou aqui fazendo piada. A piada era só de consumo interno? não, na verdade é que Tu perde um amigo, mas não perde a piada. eu ouvi a sugestão do marqueteiro, né, das campanhas eleitorais, lá, foi de Porto Alegre, sugeriu fazer uma confraternização entre, já que houve uma vitória do PSDB lá de Porto Alegre e também aqui o de Novo Hamburgo, no caso com a prefeita Fátima, né, que eles fizessem uma confraternização e tivesse inclusive um joguinho de futebol, mas foi abortada a ideia, diz que parece que não consegue 11 para cada lado, vai ser Que meio difícil ter. maldade, Copete. Vai ter algum. A maldade que eu vejo é a quantidade de pessoas que não participaram da campanha dela ou dele, mas que agora são soldados vamos dizer, de um destino melhor para ambas as cidades. Best friend. O que tem agora de amigo da prefeita ou do prefeito lá que estão dispostos a abrir mão de suas vaidades, de suas convicções em prol de um renascimento de cidades como Novo Hamburgo e Porto Alegre, me espanta assim, a quantidade de gente abnegada que a gente encontra. A campanha é interessante, tanto que se elegeram, os que não se elegeram. Olha, eu, por exemplo, em Novo Hamburgo ou Porto Alegre, se fizerem tudo aquilo que prometeram, vai virar Londres. Tu vai morar onde, Caniço? Eu não sei, eu vou morar... Pelo menos no plano de governo de alguém tu vai, né? no plano de governo de alguém. Vou ficar aqui em Novo Hamburgo, eu estou acreditando, entendeu? Mas vai virar Londres. Qualquer cidade do Brasil houveram essas promessas. Aí depois dizem, olha, eu peguei a prefeitura falida, eu não tenho dinheiro para fazer Estava nada. escutando agora, quando eu vinha para a vereadora aqui na outra loja, que qualquer prefeito que assumir hoje já entra com mais de 20 ações contrárias, correndo risco de... E a prefeita de Voti assume ou não assume? Não, assumir ela já... A questão é outra, né? Qual é a questão? Ela não tem uma denúncia formada, vamos dizer que nem o prefeito de Gravataí. Pré-eleitoral, né? A questão dela é pós-eleitoral. É pós-eleitoral. Ela pode ser caçada. Mas por que ela seria? Não, Existe por uma denúncia mas não da existe RBS nenhum TV. fundamento, né? Não é essa a questão. A questão é, o Bordignon concorreu com a sua candidatura, não digo em suspensão, porque ela foi efetiva, mas o resultado do Bordignon... Teria que ficar linkado Exato. a causa dela ao resultado do pleito, né? A denúncia feita teria sido uma denúncia eleitoral. Se fosse uma prática comum ao longo dos últimos anos, Sim. ela pode não ser compreendida como uma causa eleitoral. E Sim, aí seria sim. suficiente para não caçar ela. Né? Isso aí. É muito difícil estabelecer esse nexo, né? Mas É bem complicado. parece bem complicado. que pode ser culpada desse processo. Mas ela me parece que A está fora prefeita. da lei eleitoral, me parece que não é lei eleitoral. Ela está exposta ao Código Civil, né? Mas- e perder mas- um mandato em função de uma condenação. Né? Não poderia. Não Também poderia. Ok, Não poderia. Não sou do direito. Mas eu acho, Não. eu não queria ser governado por um prefeito que tem a porta pedalada pela polícia. Isso para mim já está errado. Ela não teve a porta pedalada. Como que não? Eu vi o filme. Ou a RBS mentiu?
Não, eles chutaram a porta, derrubaram a porta Sim, da casa. não chegaram a derrubar, mas chutaram a porta Engraçado, e onde ela estava? dentro de casa. Não estava, ela estava no aeroporto. Eu vi a chegada dela no aeroporto, como é Mas que ela foi podia no ter... mesmo- Não, ela estava em casa. Foi no mesmo dia isso? Eles entrevistaram ela no aeroporto, chegando, Não, ela estava fora. eu vi o vídeo do Jornal NH, Giovanni Grisotti, lá da RBS, estava lá entrevistando ela, mas eles chegaram e chutaram a porta, porque ela demorou muito para abrir, eles chutaram, pedalaram a polícia. Ela Não. estava no aeroporto quando entrevistaram Não, ela, não, então é isso é- engraçado. Não, estava em casa. É estava em engraçado. casa. Não, é engraçado que a denúncia partiu quando ela estava fora. Eu não vou fazer Gente, defesa, isso não é terceiro turno, hein? mais ou menos isso. Porque aqui em Novo Hamburgo nós tivemos denúncias, em Campo Bom a gente tem denúncias contra o prefeito eleito. São Leopoldo. São Leopoldo, eu acho que a coisa está bem encaminhada para o É. prefeito não Nossa, assumir. Eu acho que Apesar nenhum de que a deles situação assume dele é desses que relativamente estavam parecida com a do Bordignon. Então ele ainda pode reverter. Mas eu não acredito realmente. Eu também acho. Ali em São Leopoldo eu também acho que ele não Acho que nós teremos uma nova eleição. Eu acho que vai ter nova eleição lá. Tá, tudo indica, né, que vai ter nova eleição. Olha, nós tivemos eleições aqui no Novo Hamburgo em função de coisas muito mais simples. Muito menos O agressivas Tarcísio a não Maé, conseguiu assumir o mandato dele porque apareceu numa não é inauguração. que ele foi convidado. Poxa. E não falou, E né? nós tivemos algo em Campo Bom surreal ali, né? 2 ou 3 vereadores que Pisaram na grama e foram passaram suspeitos. próximo Na grama. da eleição. Eu estou dizendo no sentido na grama. Pisaram Somos nós que complicamos demais, porque o eleitor, ele simplifica. Né? Eu tenho um amigo que votou no candidato esse de São Leopoldo, e ele simplificou muito bem a justificativa do voto dele. Eu disse, mas e os 30 milhões, tia? Não, esses 30 milhões, o negócio é o seguinte, são 30 milhões, mas o fato que levou a essa condenação dos 30 milhões não é um fato muito grave, então eu vou votar nele. Aí tá bom. E aí a coisa anda assim, né? E foi eleito. Vai demorar Foi a bastante. diferença de licitação para uma contratação, né? É, exatamente. Eu então tenho- eles eu consideram tenho- que o fato não é tão grave assim, que só o valor tem volume. Mas né? existia a dispensa de absurdo. licitação por calamidade ou por emergência? Não existia. Então não se existia. justifica sobre Exato, uma não se ótica. justifica de forma alguma, né? Eu não sei a visão de vocês a respeito da política futura, mas me parece para mim, pelo pouco conhecimento que tenho, que parece que se erguem duas frentes muito fortes, né? Que é PMDB e PSDB aí para um período futuro aí, muito próximo aí para dominar. Só porque a o política PMDB é uma nacional, né? frente que não cai de moda Sim, nunca. eles né? nunca caem de moda. É impressionante. Parece que o que está O surgindo PMDB aí é faz, É o tá preta-porter sempre- da política. É o preta-porter. Ele serve para todos os tamanhos, se ajusta. verdade. O do Rio Grande do Sul é... O senhor é um profundo conhecedor de moda, pelo visto, senhor Popete. Eu transito nos meios assim mais aculturados desse planeta, e, infelizmente assim eu tenho contato, embora eu não tenha nenhum apreço e vaidade por isso, a gente vê algumas coisas. Eu preferia falar que o Partido dos Trabalhadores causou um mal à esquerda, e essa esquerda é com E maiúsculo, maior do que todos os governos militares. Eu coloquei aqui, quem dizimou a esquerda no Brasil não foi de Castelo Branco até o João Figueiredo. Os últimos 2 governantes do nosso país conseguiram impedir que qualquer projeto sério de esquerda, porque hoje está muito complicado dizer o que é esquerda, a coisa mais imbecil que eu vejo é taxar o Lula de comunista, a Seu Dilma pai disso. era um homem de esquerda? O meu pai teve ideias de esquerda. O meu pai estudou muito, mas aquela realidade é no tempo que a gente matava passarinho, cara, e achava que aquilo era um teste de hombridade para a juventude, assim. Aquela esquerda é uma realidade totalmente diferente, e quando se fala hoje, extrema direita é barbada de entender. É o neofascista. É o cara que corta o cabelo zero para se identificar e ele tem ideias extremamente agressivas, simples e agressivas. Ele odeia estrangeiros, ele odeia negros, ele odeia tudo aquilo que não é da terra dele. Esse é o neofascismo, que seja em Estrela, seja na Dinamarca ou País Nórdico, o cara vai lá com uma arma, vai num acampamento de jovens e atira mata em 200. 84, porque
Ele era esquizofrênico, mas esse é fácil de delimitar. O problema é quando você fala o que é o socialista, dizer que Partido dos Trabalhadores é socialista, Mas aí eu vou te é perguntar comunista, vou perguntar para o e aí Márcio outra coisa. eles são Roberto. taxados disso, e eu fico, pelo amor de Deus, coitado, o Marx deve se revirar no túmulo. Achando, não. Eu fui num país comunista, a China, que foi comunista puro. E aí o cara perguntava para mim assim, mas por que tu pergunta tanto se eu tenho Facebook? Eu tenho uma BMW. Tu tem BMW? Na verdade, ele perguntava para os outros. Aqui eu não posso ter Google nem Facebook. Mas quando eu fui tirado das terras que eu morava com a minha família, eles perguntaram o que eu queria ser. Eu quero ser engenheiro mecânico. Mecânico sem tipo de automóveis, ok. Então é o seguinte, toma aqui X dinheiros e você vai comprar um apartamento entre a faculdade, tem uma faculdade de engenharia mecânica e tem as fábricas de automóveis. Você vai morar lá. Não tem essa história de você morar em Novo Hamburgo e trabalhar na Agrale em Caxias ou em Gravataí. O comunismo lá é determinante nesse aspecto. Você quer ser professor? Você quer ser professor universitário? Você pode escolher. Você quer morar do lado da Unicinos ou do lado da Fevale? Você não vai morar do lado do bairro Primavera. Esse é o comunismo que eu conheci. Agora nós estamos falando de que... Agora essas eleições me parece muito claramente que não existe uma resposta da esquerda, né? Eu queria que o Márcio avaliasse isso. Mas não são nem esquerda. Foi uma derrocada geral da esquerda, Márcio. Foi. Não é golpe, né? Foi eleição. Né? Mas e aí? Essa esquerda de tudo de catastrófico que aconteceu para ela, quem ainda sai minimamente vivo dela? Eu não acho que se consiga eleger alguém hoje, assim, como alguém que saiu vivo dela. Talvez possa surgir algum líder dentro do movimento deles que conquiste a simpatia de novo. Não, eu estou dizendo assim, a simpatia de caráter geral, né? Porque tem aqueles que continuam achando que o Lula, Dilma, etc., continuam sendo ídolos. Estão sendo perseguidos, etc., né? Exato. Mas eu acho que é possível surgir. Eu acho que hoje não tem ninguém da esquerda que possa fazer a grande massa seguir. A rede se constituiu numa alternativa a partir dessa eleição? Pode até ser, mas eu acho que que não tem ganhou uma capital representatividade, pequena né? lá no norte. Eu acho que não tem representatividade. Quando você vê Marina... O PSOL elegeu alguém você vê de expressão? Mas Não. olha onde concorreu. Não. No Rio de Concorreu Janeiro. em vários lugares. No Rio de Janeiro. Concorreu em Novo Hamburgo. Não, concorreu no Rio de Janeiro apoiado por quem? Pela Rede Globo. Porque o Crivella era da realmente concorrente. discutível Porque isso, ela, né? discutível. Tu acha que a Globo rasgou elogios para o Freixo? Eu estava lá no evento da Ford, ligava o rádio e eles reproduziam passagem do Bispo Edir chutando, sabe aquelas coisas, chutar santa, tudo. Os caras reproduziam isso lá, tentando favorecer o pessoal. Mas não na propaganda, não estava olhando a propaganda eleitoral, não? Propaganda eleitoral. Mas aí a propaganda eleitoral é do Freixo Não, fazendo, mas tudo, né? lá tudo foi uma campanha. O que eu digo assim, eu não consigo Tu imaginar. ouviu a palavra do Crivella logo depois da eleição? Não, Tu viu a quem ele agradeceu? eu só fico imaginando Começou agradecendo à Igreja Católica, aos católicos que acreditaram nele. Sim, que votaram depois que nele. você assume é o que ele falou. Olha, a prefeitura está muito difícil, o estado financeiro, a gente prometeu que nós íamos dar Mas isso pão foi e água. discutido pós-eleição. Claro, você assume no outro dia e já diz, olha, eu acho que não vai dar para fazer tudo que nós prometemos. A discussão lá é o seguinte, essas igrejas evangélicas estão se preparando para dar voos maiores? Essa é a questão que no Rio de Janeiro circula. Se vão se contentar com o Rio de Janeiro ou há possibilidade... Aí a pergunta que alguém fez é a seguinte, Mas tu está satanizando a igreja evangélica aqui? eu estou dizendo que o projeto não é apenas coleta de dízimo e a redenção das almas que acreditam. Hoje eu passei na rua dizendo... O dízimo é bíblico, né, Copete?
Mas não nesse sentido que tu está pensando. 10% do que a gente recebe deveria ir para a igreja que tu frequenta. Mas e quem é? Se tu é cristão, tu Primeiro- Mas deveria... quem escreveu a Em Bíblia? primeiro lugar, onde é que você acha Quem que tá os escreveu a Bíblia? 10%? Só um pouquinho. Você nunca leu. Agora vamos questionar. Não, ele é bíblico. Você claro que nunca leu, você não sabe onde está os 10%. Não, eu não lembro qual é, Não, qual é o... e não tá. O que não na verdade... sou um evangélico que lê a Bíblia, né? O Ah, evangélico tá, lê a então, Bíblia. então né? aprenda. O que Mas é- a Bíblia foi escrita por pessoas que estão em guerra até hoje. Não. Árabe, Iraque. Não. Não é verdade? Não é isso aí, não. Claro que Não forma é de isso ver, aí. né? O que acontecia Ou foi que o naquela Nostradamus época escreveu a Bíblia? homens e mulheres trabalhavam. E a quem ficava o encargo da educação? Professores? Não existiam. Quem ficava eram os pastores, no sentido religioso, que ficavam, que abriam mão, pessoas de mais idade, que eram sustentados pela coletividade, e eles ficavam transmitindo. Por quê? Porque você não tinha livros, você não tinha escolas, eram transmitidas toda a educação, e muito baseada em cima da teologia, né? Para ver o perigo disso, né? Era- Para ver o perigo Era, disso. Eu tenho medo, eu tenho então medo. eles não podiam trabalhar porque Não, eles isso em algum cuidavam lugar, das né, crianças. Copete, tu não- Eu estou falando, isso em- eu estou falando do tempo que eles estão Tá, colocando na mas Bíblia. onde isso? Na Bíblia. Ok, A- ok, mas esse trabalho dos pastores na educação dos filhos, no cuidado com os filhos, aconteceu aonde? Acontecia Canaã. aonde? Ok. Toda a história região. bíblica é registrada. Eu já por acho- pessoas- Ai, eu acho que nós vamos receber um monte Eu de acho e-mail de gente críticos, da né? igreja hoje. Mas eu acho que a história de Adão e Eva é a pura safadeza. O Adão comeu Mas a que Eva e amassou isso, de Canito? sobremesa. Gente, vamos para Mas nossa olha a foto hora, aí, eu acho que Vanderlei. eu sei- Vamos para nossa tô- foto. Mas é de tarde ainda, Canino. Essa Vai foto de aqui, noite, ó. tá escuro. Passa para cá, Vanderlei. Olha só, semana passada a gente recuperou essa história. Conhece aí, Copete? Ele cortou a progenitora. Como assim? A progenitora está do lado. Não, mas ela vai aparecer na próxima foto. Aí ela, né? Quem é essa senhora, Copete? Está lá pescando em Tramandaí. Dona Sueli Copete? E o Deja está onde? Ali Senhora, no sua óculos. mãe, então secretária? Sou secretária. Secretária de Educação? É, exato. Então, é o Deja de óculos atrás ali? É o nosso ex-prefeito, né? Eugênio? Eugênio Nelson Rios. Eugênio Nelson Ridson, o Deja no meio, né, que era o diretor de cultura, ele é o lançamento da pedra fundamental do nosso Centro de Cultura, 1979. Vamos para a foto de hoje? É a mãe do Copete ali, né, nosso Eli Copete. Que lugar é esse, hein? Tá fácil demais essa foto, hein? Tá muito barbada. fácil. Aí tá barbado. Mas Já bonita tinha até o demais. São Luís. A gente vai para um Não, breve eu vi. intervalo e volta Eu já sei já. até onde eu moro.